Mais de 30 mil casas e empresas brasileiras produzem toda a energia de que precisam. Elas usam placas solares. Esta fábrica de roupas em Salvador gastava R$ 3.500 por mês com energia elétrica, um peso no orçamento. Desde que a empresa passou a gerar a própria energia com painéis solares, esse custo despencou para R$ 70, que é a taxa mínima de consumo em Salvador. Em 4 anos, o investimento de R$ 150 mil no sistema foi recuperado. A fábrica se torna mais competitiva, visto que a gente tem um custo menor com relação ao concorrente. Então, naturalmente, vale a pena. As pequenas indústrias foram um dos primeiros setores a investir na geração própria de energia com luz solar no Brasil. Hoje, vários outros segmentos estão buscando essa autossuficiência. Este colégio particular de Salvador começou o ano letivo de 2018 sem depender mais do fornecimento externo. Agora, 126 painéis solares produzem toda a energia de que a escola precisa. Iluminação, ar-condicionado das salas, bebedouros. Tudo que antes gerava um gasto de R$ 3.200 por mês, praticamente não dá mais despesas. O Brasil tem hoje mais de 30 mil usinas geradoras de energia fotovoltaica. Como são chamadas essas empresas, escolas e casas que usam energia solar e estão interligadas às redes? Este especialista diz que o investimento, que é de no mínimo R$ 10 mil para residências e 50 mil para pequenas empresas, compensa porque o consumidor se livra das variações nas tarifas de energia e os equipamentos têm vida longa. Nós temos uma garantia de produção aí na maioria das placas de 25 anos. Daqui a 25 anos, se as placas não estiverem gerando pelo menos 80% do que você contratou agora, você está garantido. O Pedro decidiu instalar o sistema na casa dele, não só para economizar na conta de luz. Como é um investimento alto, às vezes você tem aquela dúvida, vou investir agora, não vou, tem outras necessidades. E aí vem a parte ambiental que te dá aquele maior incentivo para fazer o investimento. Romário Araújo, eu trabalho aqui na Eugin. Vamos falar um pouco como funciona esse sistema fotovoltaico. Tudo começa pelas placas. Ela capta a irradiação proveniente do Sol e transforma essa energia em corrente contínua, fazendo com que essa energia chegue ao equipamento chamado inversor para que seja transformada em corrente alternada e que possa ser usada nas suas casas. É importante ressaltar que a orientação do telhado é uma coisa extremamente importante. Não pode haver sombreamentos e também deve seguir a latitude do lugar, como por exemplo a latitude correspondente à sua cidade. É importantíssimo. Bom, agora eu vou demonstrar todo o funcionamento do sistema a partir da String Box. Então a energia vem das placas através dos cabos, de corrente contínua, que são especiais para isso, e vem para a String Box. Então vamos mostrar aqui como funciona. Primeiramente, precisamos abrir ela. Tem 4 parafusos, tá? Então você solta os 4 parafusos. E esse é o interior dela. Essa parte superior da String Box, ela já vem toda montada. Então não tem necessidade de você se preocupar. A única coisa que você vai se preocupar é em trazer o aterramento para as placas, para a String Box, perdão, o cabo de corrente contínua positivo e o negativo. O que é cada componente que vem na String Box? Primeiro vem a parte do aterramento, o porta-fusível e o fusível que está aqui dentro. Isso daqui é um DPS, tá? Então ele já está todo interligado ali em cima. Eu só preciso chegar com o positivo aqui na entrada, aqui na parte de baixo, pelo lado esquerdo. Vem também sinalizado aqui na etiquetinha aqui, mais um significa que é o positivo. E tem aqui o menos um, que é o negativo. Então eu tenho o porta-fusível para o positivo e o negativo. E daqui passa para a chave seccionadora. Ela é uma chave quadripolar. Saindo daqui, eu tenho o positivo e o negativo que sai da chave quadripolar e vai para o nosso inversor. Então esse é o esquema de ligação. Neste momento aqui,
é importante ressaltar que a String Box ela é um componente, ela é uma parte do seu sistema que, além de proteger, ela ajuda na parte de manutenção. Então eu posso vir desligar o sistema aqui para dar manutenção e tudo mais. Então esse é o foco da String Box. A partir do momento que eu venho para o inversor, que este é o equipamento, eu tenho a entrada do positivo, do negativo, o módulo Wi-Fi, como nós falamos, temos outro vídeo demonstrando qual é a utilidade dele e como funciona. O inversor aqui, ele tem uns pequenos símbolos de várias plaquinhas agrupadas aqui, uma espécie de um quadradinho, significa que é as placas. E no meio entre o inversor e as placas tem um LED. Esse LED significa que a energia, quando ele está aceso, né, significa que a energia está vindo das placas. Depois do inversor, até um símbolo de uma torre, que significa a concessionária, tem um outro LED. Caso esse LED esteja aceso, significa que ele está em funcionamento. E aqui ele tem um pequeno quadradinho com um LED mostrando um alarme. Significa que, se caso acontecer algum erro, que possa acontecer, caso a concessionária caia por algum motivo, ele vai ficar vermelho aqui. Depois disso, com breves toques aqui, ele vai mostrando algumas informações no display. Então eu tenho aqui informações se ele está conectado à rede, se ele tiver algum erro recente que aconteceu, ele vai mostrar justamente nesta tela de mensagem e conforme eu vou dando os toques, ele vai passando de informação a informação. Então eu tenho aqui a tensão contínua, né, o que entra dele e o que sai de energia. Então está entrando neste momento 172 volts contínuos, né? A corrente também 8,44 amperes. A rede, esse rede VFI aqui significa a respeito da concessionária. Então neste momento aqui a concessionária está com a tensão de 230 volts alternados, uma frequência de 60 Hz e também uma corrente de 6,78 amperes. E a tensão de barramento, que é uma tensão interna, então é uma tensão conforme ele vai fazendo esse trabalho, é a tensão interna dele do barramento. Na próxima tela eu tenho um pequeno gráfico mostrando aqui conforme vai indo a geração durante o dia. Outras informações a respeito de número de série, de versão também são mostradas. Sobre país, língua, endereço, o modo do MPPT e também a tensão, o limite de tensão dele. No caso aqui ele está mostrando 240 volts, então, que é o natural 220, como todo mundo conhece, tá? Mostra também algumas outras características, né, sobre fator de potência, frequência e esses tipos de informações, tá? Mais alguns outros parâmetros aqui. E por fim, a última telinha do sistema, no caso que ele vai me mostrar a potência do inversor neste exato momento, né, que está 1540 watts. O que ele gerou hoje, que é 5,56 kWh, o total seria, no caso, 1.633 kWh, que lá na plataforma mostrou em mega, né? Foi dividido por 1000. E uma pequena jaulinha aqui que simboliza que ele está conectado à rede, tá? Então essas são as informações. Conforme eu vou dando mais toques aqui, ele volta de novo a se repetir essas telas que já foram apresentadas. Então, continuando aqui o passo a passo, essa energia sai da String Box, entra para o inversor, ele faz esse trabalho de transformar a corrente contínua em alternada e sai aqui através desse terminal. Então aqui nós temos o cabo de corrente alternada que sai. Para fins didáticos, nós temos aqui um medidor mecânico, analógico, que ele mostra justamente o equipamento injetando essa energia na rede e caracterizando fraude. Por quê? Justamente aqui nesse ponto nós temos um medidor mecânico, ele tem uma seta apontada para lá, só que no lado direito, tá? Então você pode ver que a rodinha aqui, essa chapinha metálica, ela está girando no sentido contrário do que demonstra no medidor. Isso fazendo com que caracterize fraude. Não se deve instalar energia solar sem ter feito o projeto, tá? Então isso aqui é mais para fim didático, de demonstração. Não vai ter isso daqui na casa do cliente. Da casa do cliente vai sair direto do inversor
e vai direto para o quadro específico que todo sistema solar deverá ter, tá? Que é composto por, no caso, DPS e também disjuntor. Um detalhe que deve ser mostrado, que sempre quando acaba a energia da concessionária, o sistema solar ele também para de injetar energia na rede. Então, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Vou desligar o disjuntor, simulando que a concessionária caiu e vamos ver qual foi a ação do inversor. Ó, quando é instantâneo, tá? Então, no momento que eu aciono a chave, instantaneamente o inversor ele acende o LED de alarme, ele mostra uma mensagem na tela falando que grid fault, ou seja, falha na rede, né? E nas versões em inglês vai aparecer grid fault, aqui no caso essa versão é em português, falha na rede. E o LED que fica entre o inversor e aquelas torrinhas que simboliza a concessionária, ele ficou apagado, ele ficou com o LED alarme, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer na sua casa, caso a sua concessionária pare de funcionar por motivo de manutenção ou até mesmo falha. E quando ela voltar, seria o acionamento do disjuntor, ele vai entrar em modo de teste, aí a partir de 180 segundos ele volta automaticamente, já conecta a rede, acionando esse LED aqui. Então a mensagem vai ficar ali exibindo até você passar por essa tela de mensagem. Quando você passar, ela já some. Ao retornar já não tem mais a mensagem e também essa mensagem vai ser exibida no aplicativo, tá? Então você sempre está acompanhando o que está acontecendo com a sua planta. Bom, essas são as informações mais importantes a respeito do sistema fotovoltaico Eugin. Então siga-nos no nosso canal no YouTube.